Olá, a paz do Senhor, meus amados irmãos, meus amigos, por aqui mais uma vez, Denilson Maciel, e desta vez para nós darmos continuidade ao brilhante assunto da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos agora na lição de número 7, Lição de número 7, esta lição vai acontecer no dia 17 de novembro de 2019, quando o título está falando sobre Davi é ungido rei. Nós estamos estudando aí, esse trimestre, o último trimestre do ano, que é o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Maravilha! E nós então chegamos aí na lição de número 7. Muito bem, o nosso textuário está em 1 Samuel 16 e 13, que diz o seguinte: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. A verdade prática diz o seguinte: o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus e com autoridade vencer os gigantes. Maravilha! Está aí então o nosso texto. O nosso objetivo geral da lição é conscientizar que o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus. Maravilha! Bom, vamos ao comentário, pelo menos comentar um pouquinho sobre o nosso textuário. O textuário é o seguinte: ele está inserido no capítulo de número 16, no capítulo 16, que é no versículo de número 13. Então Samuel tomou um vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Bom, o que acontece aqui é o seguinte: quem é rei no momento? Saul. Agora, Saul, como nós já sabemos, eu tenho aqui um texto que fala o seguinte: desde bem cedo na carreira de Saul, antes mesmo de suas grandes vitórias, foi predito que seu reinado seria substituído, e nenhum de seus filhos ocuparia o trono de Israel. E mesmo nessa passagem temos, que está lá em 1 Samuel 13 e versículo 13 e versículo 14, isso significava que o reinado passaria para a linhagem de Davi, e ali permaneceria para sempre, visto que o rei Messias é descendente de Davi. Esse é um contexto teológico, tá? Samuel ungiu o jovem Davi, como nós estamos vendo aqui no versículo de número 13 do capítulo 16. Bom, vamos direto aqui ao que interessa. Saul foi rejeitado, Ele foi o primeiro rei, tudo direitinho, mas vocês lembram que quando era para ele esperar para um grande momento ali, o momento do sacrifício, que somente o Samuel, o profeta Samuel, o sacerdote Samuel poderia fazer, ele precipitadamente ofereceu o sacrifício, ou seja, ele foi fazer aquilo que não era exatamente para ele fazer, até porque num estudo mais aprofundado, como tudo que nós estudamos no Antigo Testamento aponta para Jesus, então todo esse critério ele tinha a ver também com a vinda do Messias. Então o cidadão não poderia fugir da regra, vamos dizer assim, Existem vários outros casos que eu não vou comentar aqui, que homens tiveram prejuízos, porque na verdade tudo aquilo que está no Antigo Testamento aponta sempre para o Messias, para o Salvador. Bom, o que teria que fazer o Saul naquela ocasião era esperar a chegada do sacerdote para oferecer o sacrifício. Ele não esperou, e por conta disso, como nós sabemos, ele foi então reprovado. E aí Samuel chegou depois e deu a ordem, já deu a informação, falou: você, a partir de agora, você já foi rejeitado. Então, que Davi que iria ter a substituição, isso era um fato, era uma realidade. Mas chegou o momento então de ser separado o homem. Quem é o homem?
quais são as suas características, quais são as suas qualidades deste que vai ocupar, a partir de agora então, este cargo tão expressivo e o segundo na história do povo de Israel, que é ser rei. O rei é Davi. Bom, vamos comentar aqui, como diz o objetivo geral, nós vamos analisar que a unção, ela capacita o obreiro para desempenhar a obra de Deus. Os pentecostais ensinam que tudo o que fizermos para a obra de Deus tem de estar sob a direção do Espírito Santo. Então, quem estava guiando essa mudança e essa separação, essa escolha, ela aconteceria exatamente pelo Espírito Santo. Nós vamos ver no desenvolver aqui do comentário da aula, muito boa, né? Por sinal. O Espírito Santo nos capacita para fazermos fazermos a obra de Deus da melhor maneira possível. Com essa perspectiva, a lição dessa semana deve ser conjugada com o entendimento bíblico de nossa tradição. Então, está dizendo aqui uma interação com o professor. Professores, procure sempre enfatizar aos alunos que para qualquer empreendimento no reino de Deus deve executá-lo sob a direção do Espírito Santo, ou seja, sempre se Deus quiser, né? Bom, então vamos direto, a lição é essa: Davi é ungido rei. Já fiz aí um breve comentário aí com vocês sobre então a questão onde está inserido aí o texto áureo, né? Contando um contexto, porque realmente Saul já tinha sido reprovado anteriormente e iria chegar um momento então que iria ter essa substituição, e oficialmente, né, ia acontecer esse momento da unção. Bom, na introdução diz o seguinte: nesta lição veremos que a temática da unção de Davi é um clássico bíblico, pois ela trata da capacitação de servos de Deus para desempenharem funções na obra divina. A unção do rei Davi, por intermédio de Samuel, é uma declaração da escolha divina para cumprir seus propósitos, né? Então, muitas lições ficam com relação à unção sendo derramada sobre a cabeça de Davi, e também, na hora certa, os critérios, quem foi que foi ungir, foi o sacerdote, enfim. Inicialmente, nós vamos ver que a escolha ali pelos olhos de Samuel poderia ser os outros filhos de Jessé, mas Deus é que tomou total direção e as coisas aconteceram como Deus quis, para que o grande trabalho de Deus fosse feito, e é assim que nós devemos prosseguir com a obra de Deus na terra. Primeiro tópico da lição: Davi, o rei ungido. O significado e propósito da unção, ou seja, o que significa unção? Aqui tem uns termos hebraico, né? Hebraico e grego. Lembrando aí que quando nós estudamos teologia, nós estamos falando aos alunos que os originais da Bíblia, né, que a Bíblia foi escrita principalmente no Antigo Testamento, é o hebraico, pouquinho de aramaico, né, mas a maioria, quase na sua totalidade, é o hebraico. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, é natural que quando se vai trabalhar alguns termos específicos, os irmãos fazem menção desses termos nos originais. Quero deixar claro que aqui, claro que não deveria falar de repente, né, mas eu nunca gostei de esconder nada. Eu não tenho formação em hebraico, eu não fiz ainda. Espero, aguarde no Senhor para estudar hebraico e grego. Fiz, sim, no curso de teologia a gente vê introdução ao hebraico, introdução ao grego, mas assim, formação, dominar, falar a palavra correta, pronúncias, coisas, aí eu já tenho um pouquinho mais de dificuldade, tá legal? Então vamos lá, é bom explicar, né, porque de repente, o irmão citou errado lá, então, eu sei português, pouca coisa ainda, né? Vamos lá, então no hebraico as duas palavras para unção, suk ou machá, mais ou menos isso, aponta para a unção com óleo sobre o corpo ou a cabeça de um convidado. Então é daí que vem o significado para unção. E a palavra grega correspondente ao hebraico, que é suk, é aleipo. Mas vamos ao que interessa, é isso que importa. Pode referir-se ao ato de ungir os enfermos. Quanto à outra palavra, que é machá, a ideia é a de cobrir
a de cobrir ou untar. Dela deriva o substantivo Machia, que é Messias, que isso vai apontar então para o nosso Salvador, para Jesus Cristo, ou Messias. A palavra Messias está em hebraico, traduziu para o grego é Cristo, e traduzindo para o português é ungido. E aí a gente tem uma referência para Jesus Cristo, ungido de Deus, que está lá em Atos capítulo 10 e versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou fazendo bem, pregando a todos os oprimidos do diabo, libertando a todos, porque Deus era com ele. Então, Jesus Cristo, né? Yeshua, Messias, mais ou menos assim, o ungido de Deus. Bom, vamos aqui. Isso para trabalhar a palavra unção, tá bom, gente? A palavra grega, bom, já falei isso daqui, se refere a Cristo. No Antigo Testamento, a palavra preferível para a prática da unção religiosa é machá, unção de pedra, unção dos sacerdotes, unção dos reis, dos profetas e de objetos diversos. Bom, nesse sentido, o ato da unção busca mostrar que a pessoa, objeto ungido, for especialmente separado para o serviço de Deus, tornando-se intocável. Bom, então o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo então Davi vai ser ungido. Então Davi está sendo ungido e ele automaticamente está sendo separado para o serviço de Deus. Legal, né? E por falar nisso, como o propósito da lição é trazer aí para a aplicação prática do dia a dia nosso, da igreja odierna, que o objetivo geral da lição é conscientizar que o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus. Então fica claro, baseado aqui, que a unção busca mostrar que a pessoa, objeto ungido, for especialmente separado para o serviço de Deus. Então, quando uma pessoa é ungida, né, na obra de Deus, na verdade, ele está sendo ungido para o serviço e não para ser visto, né? Um termo que um pastor amigo meu usa aí na internet, grande amigo. Então, serviço. A unção, o homem foi ungido para quê? Para apresentar ou para mostrar serviço na obra de Deus, e não necessariamente ser visto. Nesses últimos dias, o que tem pessoas aí fazendo marketing pessoal, naturalmente para ele ser visto, mas não é essa a proposta. A unção é para desempenhar um serviço a Deus. E a outra ideia da unção, e que essa é fantástica também, é que quando é derramado a unção sobre a cabeça do rei Davi, ele agora está sendo mostrado para a sua família e também para a nação de Israel e para o povo da época e para todos nós hoje, que ele realmente foi separado para fazer a obra de Deus. O homem de Deus e a mulher de Deus, ele precisa saber que ele é ungido, e esse fato de ser ungido é para prestar um serviço especificamente para Deus, não é para ele próprio, e também que ele é separado para a obra de Deus. As pessoas aí de fora podem fazer o que eles quiserem, e às vezes até no seio da igreja, pessoas que não quer compromisso com Deus, ele pode se envolver com o que ele quiser, mas quem é ungido, quem está trabalhando para Deus, realmente ele é separado. Bom, vamos lá, o subitem 2, o simbolismo da unção. Como um ato ordenado por Deus, a unção passou a simbolizar, então, a partir desse ato, né, o derramamento do Espírito Santo. Então, há uma simbologia fantástica. Hoje, não necessariamente, acho que é cedo para mim falar isso daqui, mas vamos lá, já vamos comentar, né? Eu também, pela misericórdia de Deus, sou pastor da igreja, né, Assembleia de Deus, a nossa querida Assembleia de Deus no Brasil, e nós não estamos aqui para brincar. E eu não sou pastor de nome, né, de apelido, de itinerância, nada contra os nossos irmãos que só exercem o ministério na itinerância. Não, pela misericórdia de Deus, eu dirijo igreja e já faz alguns dias, né? Então é o seguinte, a gente tem cuidado com a obra do Senhor. O que se sabe é o seguinte: nos nossos dias não há mais necessidade de você pegar um pote de óleo e derramar sobre a cabeça daquela pessoa que está sendo ungido. Não, por quê? Porque serve como símbolo agora do derramamento do Espírito Santo, que a partir do Pentecostes as coisas mudaram. Hoje, quem quiser é só se revestir do poder de Deus. Agora, existe um ato cerimonial quando nós estamos separando os obreiros para a causa do Mestre,
que seria principalmente, no nosso caso, da liturgia assembleiana, que é o que eu posso falar, que eu pertenço à Assembleia de Deus, mas nada contra as demais denominações, mas a nossa convenção entendeu que assim já está bom, já está ótimo, está tranquilo, e eu concordo plenamente. Então os obreiros se reúnem, principalmente os pastores, outros irmãos, e oram com imposição de mãos, ministrando, e nós cremos pela fé que a unção do Espírito está sendo derramada sobre a vida daquele irmão, e aquele irmão está sendo ungido sem necessidade de derramar um pote de azeite sobre a cabeça dele, tá bom? Então, nada contra também esses irmãos que ainda usam esse termo, aliás, usam desse artifício, né? Acham que precisa ir lá, derramar óleo e tal, aquela coisa toda. Não é mais rei, né? Então não há mais necessidade. Não há mais necessidade. O que voga aqui é levar a sério e com responsabilidade a questão da unção pelo poder do Espírito Santo. Até porque uma pessoa ungida, uma pessoa de Deus, não precisa estar toda hora, todo momento caindo óleo sobre a cabeça dele. Ele é ungido por Deus. Legal? E é isso que a unção faz a diferença. O que o homem precisa ter é a unção do Espírito. Como Paulo disse, né? Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Glória a Deus. Torna a dizer, não estou aqui querendo defender doutrina e também dizer aos irmãos que ainda usam disso, tranquilo. Mas a única coisa que eu posso dizer é desde que não haja exagero, né? Até vamos dar um pinguinho de óleo para simbolizar, se a pessoa quiser fazer, eu não vejo tanto problema assim. Agora, eu acho que foge da regra quando o cidadão leva um pote já de azeite e tal, e derrama aquela coisa toda aí. Não vai ser pecado, isso que eu quero dizer. Não, pecado não vai ser, mas o que eu estou dizendo também é que não há necessidade. Muito bem. A verdadeira unção é ordeira, descende e tem como alvo a glória divina e a expansão do reino de Deus. Então é feito com ordem. Então quando uma pessoa é ungida, é feito com ordem e decência, e levar a sério, né? Sempre eu digo, quando é separado um obreiro para a obra de Deus, é um momento assim especial. A igreja deve se alegrar, deve glorificar a Deus. Os obreiros, eu mesmo, toda vez que participei de momentos de consagrações, eu sinto a glória de Deus, a unção de Deus, porque isso é uma alegria para nós, né? E os irmãos, quando o obreiro é apresentado para a igreja, o pastor diz, olha irmãos, foi separado fulano, Bertânio aqui para a obra de Deus, a igreja deve sim glorificar a Deus, ficar muito alegre, porque isso faz parte. Porque aquele obreiro ungido é para a glória de Deus, para a expansão do reino de Deus. A unção sobre Davi, alguns detalhes importantes cercam 1 Samuel, do capítulo 16, versículo 1 ao 13, esse texto é muitíssimamente bonito, fantástico, acho que não tem nenhum pregador, nem pentecostal, que se envolve em pregar esse tema, esse texto aqui, assim que ele se empolga, né? Porque é um texto super maravilhoso, eu não consigo ler todo aqui, senão o vídeo fica muito longo, então eu vou lá direto aqui, falando aqui da unção sobre Davi. Há um detalhe importantíssimo aqui, como que aconteceu? Samuel foi para a casa de Jessé e o pessoal lá ficaram preocupados, os anciões falaram, é de paz a sua vida? Não, é de paz. E quando Samuel recebeu também a informação da parte de Deus de que ele deveria ungir um outro rei, fazer esse trabalho, ele ficou preocupado, ele achou que quando Saul ficasse sabendo, Saul poderia até matar o Samuel, porque na verdade o homem desviado já estava mesmo, né? Então muita calma nessa hora. Mas aí Samuel foi ordeiro, ele foi na presença de Deus, né? Quando Deus está direcionando as coisas, acontece tudo naturalmente. O que ele ficou surpreso é que quando ele chega na casa de Jessé, teve lá os filhos de Jessé todos preparados, bonitos, de boa postura, físico, totalmente expressivo. Então Samuel imaginou que fosse um daqueles ali. E aí quando ele foi ungir, o Senhor falou, não é esse. A gente vê isso no capítulo a gente vê em Samuel, né? A gente vê em Samuel, 1 Samuel 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor
não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor se volta para o coração. O Senhor repreendeu ali Samuel e disse, não é esse. Aí foi quando Samuel entendeu e falou, tem mais gente aí na casa, tem mais filhos? Veio todos os mancebos, tem mais alguém aqui? Aí foi quando passaram a informação, não tem ainda o menor, tem o pequeno, tem o piazinho. Eu sou paranaense, né? Tenho essa linguagem. Tem o piazinho, tem o mais novo, né? Mas só que ele não está aqui. Aonde que ele está? Ele está trabalhando. Olha que interessante. Ele está trabalhando, ele está cuidando, ele está pastoreando, ele está cuidando de ovelha. E aí tem um detalhe bastante interessante. Olha só. O Espírito Santo procura e separa pessoas que estão trabalhando, pessoas que trabalham, pessoas que têm negócio com Deus. Né? O que tem de pessoas hoje que eles acham, não, eu vou deixar de ter um emprego para mim trabalhar na obra de Deus, sei o que, olha, engano, bobagem isso, porque na verdade, quando Deus vai chamar, quando Deus vai escolher, Ele vai escolher justamente aquele que está ocupado, aquele que está trabalhando. Quantos não são os irmãos que estão aí em grandes empregos, em grandes empresas, companhias, até internacionais, mas o Senhor disse, eu quero você especificamente na minha obra a partir de agora e não vai faltar nada, eu sou o teu pastor e nada te faltará. Deus procura quem trabalha, Deus procura quem se prepara, Deus procura quem está à altura, quem tem característica. Então a questão precisa fazer, aquilo que está no seu coração precisa fazer sim. Eu me lembro que lá no Belém, em São Paulo, uma certa vez, conversando com o irmão me contou sobre, no Belém, que eu digo na sede do Belém, em São Paulo, o irmão perguntou a um pastor veterano, um patriarca, e disse para ele, pastor, é o seguinte, há necessidade de estudar teologia, essas coisas, para poder ser obreiro? Ou seja, meio que colocando o irmão na parede, né? O nobre pastor, precisa estudar para Deus me usar? Precisa se preparar tanto? Aí foi quando ele disse, olha irmão, para Deus usar não, porque Deus usou até uma jumenta. Deus usou até uma jumenta. Agora, ele usa pessoas sem precisar estudar, se preparar assim. Mas uma coisa é certa, caso a pessoa se preparar, se colocar no lugar, Deus usa muito mais. O que você quer? Então vou me preparar. Glória a Deus. Então você vê, Davi tinha todas as características e uma delas era trabalhador. Muito bem. A unção sobre Davi, então já falamos aqui. A partir do momento ali que ele recebe a unção, que Samuel derramou óleo sobre a sua cabeça, porque ele foi ungido no meio dos seus irmãos, saiu uma outra palavra que dá para ministrar muitíssimamente, os pregadores de plantão aí. Davi foi ungido em meio aos seus irmãos, e a partir daí o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então se ele já tinha uma característica diferente, a partir da unção as coisas mudaram ainda mais. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi, se apoderou, que nós vamos ver já logo na sequência os prodígios que aconteceram, mesmo que ele ainda não tinha assumido o reinado, mas ele fez prodígios, tá certo? Então a unção, na verdade, ela não é a diferença simplesmente. A unção, ela faz toda a diferença na vida do homem separado por Deus. Beleza? Vamos em frente, tópico de número 2, Davi, um rei que era servo. Olha que interessante. Ungindo servindo. A unção de Deus não tira a nossa atitude de servos. Isso é legal, né? Então, vamos falar direto aí. Você separa, o irmão é separado para evangelista, ou para pastor, ou presbítero. Quando há necessidade, ele pode até cuidar, na igreja no caso, dos carros dos irmãos, ele pode ficar na porta, ele pode fazer a recepção, ele pode fazer qualquer trabalho. Não há necessidade de dizer assim, não, agora eu fui separado para determinado tipo de serviço, agora eu não posso fazer mais. Até que tem uma história aí, aconteceu aqui na região de Jundiaí, que eu falo aqui porque eu moro em Cabreúva e tenho minhas atividades na região de Jundiaí, São Paulo. Na região de Jundiaí aconteceu uma certa vez quando um irmão, desavisadamente, ele era um bom diácono, servia muito bem como diácono,
fazia evangelismo e tal, tanto é que até para ir para a igreja ele já carregava vários folhetinhos no bolso do paletó, sempre tinha no bolso do paletó, na Bíblia, enfim. E aí, quando ele foi separado para presbítero, faltava essa informação, porque quando ele foi separado para presbítero, ele pegou aquele punhado de folheto do bolso e entregou para o outro irmão diácono, que ainda não estava sendo separado para presbítero, e disse assim: agora isso aqui é para você, olha aí, agora é para você, porque eu agora sou presbítero. Olha, então simplicidade, né? Logicamente que depois as coisas se resolveram e ele se tornou ou continuou sendo um grande homem de Deus, mas são a simplicidade que acontece. Então o ungido continua servindo. Davi, sendo ungido, não abandonou sua posição de servo e fez isso até que chegasse o momento de assumir o trono. Ele esperou muitíssimamente, esperou bastante tempo. Tanto é que ele escreveu no Salmo de número 40: esperei com paciência no Senhor. Ele esperou o momento certo. Quantos não são hoje as pessoas que não esperam o momento de Deus na sua vida e vão fazendo coisas por suas próprias contas e depois se atrapalham na vida, vem problemas, deserto, que não foi Deus que levou ele passar por aquele deserto, mas ele procurou aquele deserto, né? Aí vai encontrar Golias que não foram que não foi Deus que preparou para que estivesse no caminho dele, não é verdade? E aí pode trazer prejuízos extraordinários. É muito bom a pessoa estar no momento de Deus, na hora de Deus, as coisas tudo ocorre. Já tem unção, já foi separado por Deus, é de Deus, acabou, deixa Deus agir, deixa o Senhor agir. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. Então o Espírito de Deus se afastou de Saul, esse por sua vez passou a ser assombrado por um espírito mau. Então quem sai fora da vontade de Deus traz muitos prejuízos. Uma das coisas que eu tenho carregado para o meu ministério, sei que nem sempre a gente é compreendido, mas eu procuro sempre buscar da parte de Deus, buscar a graça do Senhor para procurar estar segundo a vontade de Deus, porque se aquilo que você estiver fazendo não estiver na vontade de Deus, aí nada vai fluir. Igual aqui o canal do YouTube, né? Eu sei, são poucos inscritos, são poucas visualizações, mas o Senhor tem falado conosco que estava na hora de nós fazermos esse trabalho, né? Então, é independente se tem 1, 2, 3, se eu alcançar uma pessoa pelo menos com os nossos vídeos, para mim já está de bom tamanho, porque na verdade esta é a vontade de Deus. Beleza? Deus levanta a autoridade. Davi esteve muito tempo com Saul, mas em momento algum relatou a unção de Samuel, quer dizer, ele não contou, ele esperou realmente. E finalizando aqui a nossa aula é o seguinte: Davi, o rei que era guerreiro. Então, como todos nós sabemos, ele venceu o gigante Golias, né? O gigante Golias, o pessoal estavam amedrontados. Bom, um dos problemas é que o próprio rei, que era Saul até o presente momento, estava em pecado. Então, quando a pessoa está em pecado, não precisa nem ser tão gigante, tão esquisito, que já vai causar medo. Agora, quando a pessoa está na presença de Deus, pode ser o gigante que for, que parte para cima. Foi o que aconteceu com Davi. Davi foi lá e venceu o gigante. Davi, ungido e cheio de fé. Davi perguntou, quando ele foi lá, né, levar até alguns ingredientes para os irmãos, e como é que ele estava, perguntou: quem é que está afrontando o povo de Deus aí? Então. E o que falaram aí que o rei vai dar uma recompensa para quem matar o gigante? Sim, vai ter uma recompensa para quem feriu o gigante. Vai ter prêmio, vai ter riqueza, vai poder inclusive casar com a filha do rei, a família vai ficar isenta de imposto. Davi disse: talvez não só por causa dos prêmios, mas eu vou vencê-lo em nome de Jesus. Claro, seus irmãos ainda quiseram dizer: não faça isso, não se envolve, mas ele disse: não, eu vou em nome do Senhor. Quem é ungido confia no poder de Deus, não teme o inimigo, por mais feroz que este se apresente. Antes entra na batalha confiante, sabendo que podemos vencer. Maravilha! Então, qual que é a diferença entre Davi e Golias? O que foi vencido? Vou até fechar aqui. O que foi vencido? O Golias estava ali se estribando no corpo que ele tinha, no poderio que ele tinha, nas armas que ele tinha, enfim, na sua exaltação, na sua soberba. Davi falou para ele: eu vou lutar em nome do Senhor, eu vou te vencer em nome do Senhor dos Exércitos. Então essa que é a diferença.
Então as armas de Davi, claro que aos olhos humanos, Davi não venceria aquele gigante nunca, mas a questão é que ele usou as armas de Deus. E aí a palavra de Deus tem uma boa notícia para nós, Efésios 6:10. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Revesti, pois, de toda a armadura de Deus. Qual é a armadura que nós, os crentes, homens de Deus, mulher de Deus e obreiros do Senhor precisa? Palavra de Deus, vida de oração, vida no altar, consagração, e assim, com certeza, a obra será um sucesso. Glória a Deus. Então Deus procura homens e mulheres para entregar-lhes grandes responsabilidades, continua ele fazendo isso. Ele não conta somente com a posição física, social, intelectual, mas ele olha para um coração. Deus unge e separa pessoas para a boa obra. Você é uma pessoa escolhida por Deus. Beleza? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Desejo para você uma ótima aula, e você que mora aqui na cidade de Cabreúva, venha conhecer o projeto Ceifeiros da Última Hora, tá certo? Ou então esteja conosco na nossa igreja Assembleia de Deus, projeto Ceifeiros da Última Hora, Rua França 615, bairro Vilarejo, Cabreúva, São Paulo. Domingo a partir das 8h30, Escola Bíblica Dominical, e às 18h30, todos os domingos, o poderoso culto da família. Que Deus te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu vou receber, sempre falarei assim.